Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o meu espaço, né? O meu lugarzinho para eu falar do que eu gosto sobre a Umbanda. Eu gosto eu acho que eu nunca fiz um vídeo falando aqui sobre, né, o que significa para mim esse trabalho, o que significa para mim esse contato com os guias de Umbanda, com essas entidades que trabalham na Umbanda, esses espíritos, né, essas pessoas desencarnadas que trabalham nesta linha religiosa, né, da Umbanda, que aliás essas entidades também trabalham em outras linhas, né, também trabalham no kardecismo, em outras linhas. O espírito é livre, vai aonde quer, né? Jesus já falou, né? Mas quando eles estão trabalhando na Umbanda, eles seguem, né, todo um ritual, um jeito de trabalhar, né? E eu gosto muito desse jeito deles trabalharem. O que me atraiu para a Umbanda foi esse contato com a natureza. Estas linhas de trabalho estão sempre relacionadas com forças da natureza. E eu adoro tudo que é relacionado à natureza. Eu tenho um canal, um outro canal já mais antigo aí na internet, né, chamado Gaia. Gaia é a mãe terra, né, nosso planeta. E esse canal é bem antigo, já tem ele faz bastante tempo, não tá assim com tantos inscritos, né, já tô com poucos ainda, né, ainda não chegou a 3.000. E esse canal, quando eu comecei ele, era assim, para falar mais sobre o planeta, sobre assim a nossa cidadania celeste, né? Cidadania aí no universo, nós como seres humanos, moradores do planeta Terra, filhos da Terra, do planeta Terra, a grande mãe, né? Que o nosso planeta é uma grande mãe, é como se fosse um ventre, né? Um grande ventre, gerando vidas, né? Então a nossa mãe, uma das mães que nós temos, primeira, né, é além da nossa mãe física, e além de Deus, que eu considero Deus nosso pai e nossa mãe também, é a terra, né? Sem ela nós não poderíamos ter esse corpo físico, né? Não poderíamos estar aqui de corpo presente. Quando eu comecei a fazer trabalho aqui na internet, quando eu pensei em abrir um canal, foi a primeira coisa que veio para mim na minha mente, fazer algo de coração. E foi começando a falar sobre o nosso planeta, aí sobre a nossa condição de moradores do sistema solar, cidadãos do universo. Aí comecei a falar também sobre ufologia, falando sobre natureza, a nossa responsabilidade com o planeta. E depois agora estou falando sobre as almas gêmeas, as chamas gêmeas, também estou falando sobre isso porque eu vi que também é muito importante, né, para o equilíbrio, para a evolução espiritual do ser humano, é entender a importância, o valor de um relacionamento amoroso. Então eu puxei para esse lado agora, né? Então faz um tempo que eu estou falando mais sobre relacionamento entre almas gêmeas, relacionamento kármico, relacionamento de chamas gêmeas. Mas eu queria também falar, né? Então abri esse canal não faz muito tempo. Aliás, eu já tinha o endereço, eu já tinha essa página aqui, mas ainda não sabia ao certo o que eu ia fazer. Comecei fazendo um projeto, depois eu fui mudei o nome do canal várias vezes, ainda não sei se vai ficar esse nome mesmo, né? Eu estou trabalhando, sabe? Eu vou colocando aqui, neste canal aqui, esse meu processo de descoberta, de expansão do meu conhecimento dentro da Umbanda. Então, hoje eu estou fazendo isso, conversando aqui, um bate-papo com vocês, falando assim, de algo assim que para mim é tão importante, sabe? É algo tão sagrado mesmo. Não pretendo ser mestre de ninguém, ser uma mãe de santo aqui. O que eu quero é só mostrar o meu jeito de trabalhar com as minhas entidades, essas entidades de meus guias que trabalham também na Umbanda. Eu sempre tive vontade, desde bem novinho eu tinha vontade. Meus filhos ainda eram bem pequenos, bem crianças, né? Agora tudo adulto, já quase todos casados. Mas eu na época quando eu era casada,
agora já faz divorciada há muitos anos. E na época eu tinha, quando eles eram pequenos, eu sempre tive essa vontade, sabe? E eu tinha um sonho, assim, que um dia eu ia ser uma mãe de santo. Eu me imaginava vestida de branco, né? Com aquelas turbantes na cabeça, né? Feito aquelas mães de santos lá da Bahia. Eu achava muito lindo, eu sempre tive vontade. Eu sempre tive vontade de seguir não sei se a gente pode falar assim, uma carreira religiosa, né? Porque quando eu era bem menina eu queria ser freira. Achava lindo, mas aquela freira toda de branco. Eu acho que lá inconscientemente eu já sabia que um dia eu ia entrar para essa linha da Umbanda, né? Porque na Umbanda usa branco, né? Muito branco. Então, quando eu era bem menina mesmo, eu achava lindo, eu tinha vontade de ser freira. Mas a família da minha mãe era mais para evangélica. Minha mãe não seguia, mas ela tinha nessa mentalidade assim. Meu pai não ligava assim para seguir nada, religião nenhuma. Aí eu fiquei assim naquele conflito e acabei não tocando no assunto, não seguindo nada. Mas eu li a Bíblia, meu avô trazia a Bíblia para mim, me deu a Bíblia dele de presente, a Bíblia que ele estudava. Então eu sempre tive contato com a religião, essa vontade de seguir um caminho religioso, eu sempre tive. E depois eu achei, por acaso, eu tô contando umas coisas assim, todas misturadas para vocês, tá? Desculpa, é o meu jeito, tá? Depois quando eu já estava assim, mocinha, eu devia ter já uns 16 anos, por aí, acho. Eu achei um livro espírita, num quartinho que tinha lá pros fundos na minha casa, que tinha um monte de bagunça lá, tinha uma estante com os livros lá, que a minha mãe ganhou, que eu não sei, eu não me lembro porque que ela tinha aquelas livros, tinha livro, revista, e eu achei por um acaso lá, xeretando lá, bisbilhotando lá naquele monte de caderno de livro, eu achei um livro do espiritismo, e não lembro que livro que era, mas eu sei que era um livro desses de estudo, não era romance. Nossa, aí eu comecei a ler e fiquei assim, muito empolgada, fiquei admirada. Eu abri um campo assim na minha mente, uma nova visão na minha mente, sabe? Porque eu estava assim, ainda muito só lendo mais coisas, livros adventistas, evangélicos. Eu tinha esses livros lá em casa, olha, até hoje eu não sei por que tinha esses livros lá. E aí meu avô ainda me trazia, né, livros também dele. E aí eu tava lendo, mas assim, tinha umas coisas que eu achava que não batia. Eu falava, não, mas Deus, acho que Deus não é assim. Deus não entendia aquele jeito de falar, que falavam de Deus, né, que tinha lá na Bíblia, no Velho Testamento. Olha, gente, não estou aqui contestando a religião de ninguém, tá? Eu respeito todas as religiões, a evangélica também. Eu estou falando as minhas descobertas, né, o meu jeito de ver, tá? Que não estou criticando ninguém, tá? Tô só contando para vocês aqui, conversando, bate-papo. Então aí meu jeito de ver, eu achava que não podia ser, para mim, na minha cabeça não entrava aquele Deus que castigava, né, que falava lá na Bíblia, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, e que mandava matar um monte de criança, entrar nos lugares lá, acabar com todo mundo, né? E aí eu falava, gente, não sei, eu acho que não é assim. E também da igreja católica, eu também não tinha coisa que não batia para mim, sabe? Quando eu fiz eu fiz o catecismo, fiz a crisma, né? Tinha uma vizinha, nossa, lá quando eu era bem novinha, eu era bem menina, acho que eu devia ter uns 11 anos, 12 anos, tinha uma vizinha que era muito católica e ela queria que a minha mãe me crismasse. Aí minha mãe também não seguia nada, minha mãe também cabeça aberta, uma aquariana, cabeça aberta, mas aí ela, sei lá, não sei porquê, ela concordou com essa senhora. Ela tinha bastante amizade com a senhora, concordou. Aí eu fiz o catecismo e eu lembro que eu recebi, não sei se minha mãe comprou, foi a igreja que deu, uma cartilha de catecismo, né, muito bem ilustrada. E eu sempre gostei muito de arte, de desenho, e eu me interessei, tinha bastante gravuras. Mas, gente do céu, tinha gravura ali que chegava a me arrepiar o couro da cabeça,
quando eu vi aquelas coisas, tinha umas imagens, sabe, do inferno, e as pessoas caindo assim num lugar cheio de cobra, de fogo, sabe, umas coisas assim horríveis. Eu, uma criança, imagina, eu tenho, gente, eu sou meu signo é de Câncer. Então, assim, eu tenho eu sou muito assim, minha mente grava as coisas assim. E muito sensível, né? Eu já tinha essa mediunidade, né? Eu não sabia também. Minha mãe também não sabia, né? E aí, porque foi bem antes dela conhecer o Espiritismo. Depois que eu achei aquele livro lá, que eu já era mocinha, que achei aquele livro, e a gente comecei a mostrar para ela, porque acho que nem ela sabia que tinha aquele livro em casa. Aí comecei a conversar com ela sobre o livro, depois de um tempo ela começou a seguir o Espiritismo. E a minha mãe tinha mediunidade também. Mas eu sei que daí, olha, eu fiz o catecismo, eu reli aquele livro, não me conformava com aquilo, achava a coisa mais horrorosa do mundo, uma coisa do mal. E aquilo me dava uma sensação muito ruim, saber que tinha um inferno, que as pessoas iam para o inferno, ficavam lá no fogo do inferno eternamente, né? E que ficava para sempre lá, né? Porque é assim, né? No catolicismo, né? Se a pessoa tem a fase que ela fica por um tempo no purgatório, pagando os pecados lá, daí se ela recebe o perdão, né, dos pecados, aí é que ela vai para um lugar melhor, no paraíso, sei lá. Mas também, se não dá certo, se a pessoa não consegue nesse perdão, não se melhora, aí ela fica eternamente lá naquele inferno. Eu falava, não, gente, isso aí tem coisa errada nisso aí. Então, quer dizer, eu não consegui seguir, eu bem que quis. Eu queria ser freira, mas depois daquilo, pensando em tudo aquilo que eu achava muito estranho, eu fui largando disso. Depois não consegui seguir também as religiões, né, protestantes, evangélicas, porque eu achava que Deus não podia ser um Deus de morte, um Deus que mandava matar um monte de gente, também não concordava com isso. E aí fiquei muitos anos assim, até minha fase adulta, casei, tive meus filhos, e fiquei muitos anos sem saber assim, querendo seguir um caminho espiritual, mas sem saber qual era a minha praia, onde que estava a minha turma, onde que estava aquele lugar, aquele ensinamento com o qual eu iria me adaptar mais. Não que eu tenha me adaptado 100% ao sistema da Umbanda, pelo menos do centro onde eu me iniciei. Não me adaptei lá 100%. Pode ser que um dia eu me dê conta, se eu ainda quiser, né? Se ainda quiser, por causa que eu tenho esse jeito meu de seguir por mim, sabe? Eu vou pela minha intuição, pelo meu jeito de ser. Também não estou dizendo para ninguém fazer isso. Esse é o meu jeito. Eu sou assim mesmo. Por exemplo, eu gosto de pintar. Eu aprendi a desenhar e pintar tela, pintar quadro sozinha. Nunca, porque eu queria ter o meu estilo. Eu achava que eu tinha que ter o meu estilo e que ia me atrapalhar se eu tentasse seguir teorias. Tanto que quando eu comecei a pintar sozinha, eu vinha as ideias, eu vinha aquela inspiração para eu pintar, eu comecei a pintar. E aí eu caí na bobeira de fazer um cursinho com uma vizinha que pintava, mas pintava o estilo clássico. E aí essa senhora pegou e começou a falar, mas não pode fazer assim, não pode contornar a pintura, não pode aquilo outro. Aí eu fiquei assim meses travada sem conseguir pintar nada. Aí travou tudo, travou minha inspiração. Depois que eu fui entender que não, que sabe, ela não estava errada, mas eu também não. O jeito dela, ela tinha um estilo de pintar e eu não tinha estilo nenhum, eu estava me descobrindo. Eu estava ainda me iniciando na pintura, eu tinha que ter a minha mente aberta para até eu descobrir qual era o meu jeito de pintar, né? E aí eu fiquei travada, né? E a mesma coisa na espiritualidade. Então, antes de eu escolher como minha queridinha aqui a Umbanda, eu fiz uma jornada grande. Eu fui conhecer várias religiões. Fui conhecer também a evangélica, fui em igreja evangélica, fui na católica. Li livros católicos, eu gostava muito de ler aquele livro Imitação de Cristo, lindo, é um dos livros principais do catolicismo, né? Imitação de Cristo.
lia muito aquele livro. Teve uma fase na minha vida muito complicada, me ajudou bastante, me segurava, me dava uma força a mais. Depois, olha, os livros evangélicos eu também lia. Até por isso que hoje em dia eu sou vegetariana, porque eu lia uns livros que era... Não sei como apareceu aqueles livros lá, na casa da minha mãe. Lá, desde quando eu era solteira, eu lia aqueles livros. E era livro que acho que era dos adventistas. E eles não comem carne, né? E aí foi aí que eu descobri o vegetarianismo. E na época eu ainda comia carne, mas isso ficou na minha mente. E eu fiquei com aquela vontade de um dia parar de comer carne. Então... depois de meus filhos já estavam crescidinhos, foi quando eu comecei. Não estavam crescidinhos, não. Quando eu estava esperando minha terceira filha, que eu tenho 4, né? Minha terceira filha, foi que eu comecei mesmo a parar de comer carne. E foi assim, mas eu recebi influências do catolicismo, recebi influências das religiões do protestantismo, né, que fala. Depois eu também segui ensinamentos da filosofia oriental, livros do Krishnamurti, do Ramana Maharshi, do Osho. Assim, uma busca, gente, uma procura que eu fiquei na minha vida, assim, eu sempre colhendo, encontrando coisas maravilhosas, mas eu sempre falando, mas ainda não é isso que eu quero, onde eu vou ficar mesmo ali, desenvolver um trabalho, ainda não é. Fui até no Hare Krishna, eu ia no sebo, comprava um monte deles, uma coleção. Eu quase fechei a coleção deles do Srimad Bhagavatam, que são histórias, coleções de histórias, são vários volumes, né? São histórias que foram tiradas dos Vedas, que é a escritura sagrada da Índia. Então formou esse Srimad Bhagavatam, conta toda a história do nascimento do Senhor Krishna, que na Índia, né, representa Deus, da família dele, daquela batalha que teve, a batalha de Kurukshetra, que fala uma grande batalha que teve entre as famílias, né, as dinastias daquele tempo onde o Senhor Krishna nasceu, que ele era um dos príncipes, né? E aquela história toda do Shrimad, dessa história toda também faz parte também o Bhagavad Gita, quer dizer, o Canto do Senhor também. Nossa, esse livro, adoro esse livro. Eu dei uma versão dele, uma tradução dele, bem direta, assim, sem aquela conotação toda, sem puxar para religião nenhuma. Uma tradução de um estudioso de línguas, né, e que fez essa tradução de todos os versos do Bhagavad Gita ali. E não sei se foi a tradução primeiro em espanhol, e aí eu tenho em português. Então, assim, também é tipo de uma Bíblia também, mas é muito linda também. Muitos ensinamentos para toda a nossa vida, para a parte da nossa vida de relacionamento com família, relacionamento de trabalho, tem tudo ali. Como a gente deve, o jeito melhor da gente viver, sem criar karmas, né, negativos, ruins pra gente. Então, é um livro maravilhoso, Bhagavad Gita. Então, eu tenho tudo isso na minha mente. E também esse amor que eu tenho pela natureza, esse modo assim mágico de olhar para a natureza, esse místico de enxergar a natureza, que eu aprendi também com ensinamentos da cultura celta, né? Xamanismo. Eu não entrei profundamente na cultura celta, nem profundamente no xamanismo, mas eu peguei muita coisa legal, li muita coisa legal, que já deu para mim uma boa visão. Então, assim, às vezes eu fico pensando que a espiritualidade, meus guias, eles vieram me preparando através, desde a minha infância, né, até chegar hoje aqui. Inclusive, gente, por isso eu coloco o nome, assim, eu ultimamente mudei o nome do canal para Filha das Águas, né? Quando eu me iniciei na Umbanda, que a senhora lá, que é a diretora do centro, eu comecei a frequentar, e ela viu que ela disse que eu tinha uma coroa, né, com várias
de trabalho. E ela falou, nossa, você já tinha que estar trabalhando, né? E eu frequentei núcleo espírita, tudo, tenho livros espíritas de estudo, estudei, mas assim, nunca consegui não consegui me fixar dentro do espiritismo. E aí eu fui na Umbanda e gostei muito do ambiente, da energia, tem música, tem dança, né? Aquelas danças todas dos arquétipos, das entidades, o som dos tambores, eu adoro música. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, tudo que eu gosto, né? Tem natureza, fala da natureza, tem as entidades que trabalham com a natureza, os caboclos, né? Os orixás, da água, do mar, da água doce. Gente, eu falei, tudo veio aquele som, a batucada que vai lá, mexe com a nossa alma, né? Tipo, os tambores, é como no xamanismo também, né? O tambor, aquela batida do tambor é para ajudar, ativa forças espirituais na gente, puxa a nossa concentração, ajuda na interior, a gente se voltar para dentro, né? É como se fosse, dizem, né, que o tambor, ele inconscientemente, ele nos faz voltar no tempo, quando a gente estava ainda no útero da nossa mãe, né? No ventre da nossa mãe, que a gente escutava lá, tum 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 tum, a batida do coração da nossa mãe, né? Então, assim, os tambores xamânicos, os tambores da Umbanda são, sabe, mexe com a nossa alma. Então eu falei, nossa, aqui é tudo o que eu queria, é isso aqui. E tanto que por isso que eu também gostava do Hare Krishna, porque lá eles também têm tambor, eles também dançam, eles pulam, né? Também assim. E aí eu fui me iniciei nesse centro espírita, e a senhora que é dona lá, diretora, disse que eu tinha essa mediunidade de trabalho que eu tinha, que já está, né, trabalhando, né? Meus guias estavam pedindo. Aí ela falou que eu tinha as correntes de caboclo, de marinheiros. E aí na gira, né, quando começou a gira, ela me colocou para fazer na gira para desenvolver. Aí ela disse que eu tinha Iemanjá, Oxum, mas foi muito no começo, né? Então assim, eu não prossegui, né? Eu não prossegui porque eu gostei muito, me simpatizei muito com ela, senti um carinho grande por a diretora desse centro. Só que assim, eu não consegui ficar porque eu sou uma pessoa que eu quero entender, eu quero estudar, eu quero saber, entender a fundo, é o meu jeito. Não sei se isso é uma coisa que vem das minhas entidades que querem isto, né? Querem que eu estude. É um impulso muito grande que eu tenho para... Não consigo seguir nada. Até por isso também que eu não consegui seguir o catolicismo. Porque assim, eu não consigo aceitar dogmas, sabe? Aquele tal do... porque sim, Zequinha, né? Lembra vocês que sabem, que vocês já viram aquele Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha aquele menininho que vivia fazendo pergunta? Por que isso? Por que assim? Por que assim? Por que não é assim? Aí falava, ele até cansava as pessoas de tanta pergunta. Aí falava, é porque sim, Zequinha, né? Então, para mim, dogma é isso. É a gente querer saber o porquê, o motivo de algo. E aí a pessoa fala assim, isso é um dogma, isso não se discute, então não dá para mim. Então eu comecei a frequentar esse centro, comecei a desenvolver, estava feliz da minha vida, me sentindo assim, parece que realmente ali eu senti que a minha busca tinha terminado, que eu tinha um vazio, eu sentia, sabe, algo que estava faltando na minha vida, eu sentia essa sensação de algo faltando na minha vida. E quando eu descobri que eu tinha guias para trabalhar, que eu tinha esse caminho junto da Umbanda, eu me sentia assim, sabe, como se tivesse preenchido. Algo na minha alma parou com aquela sensação de vazio. É uma coisa muito estranha e é muito, muito legal isso. Mas assim, não deu para continuar, porque ela dizia que a gente não precisava ficar estudando, né, que ela nunca precisou estudar, que tudo que ela sabia era só os guias dela que ensinavam para ela. E aí eu vi que eu estava incomodando, né, com minhas perguntas, e então eu parei de frequentar, né.
Mas aí eu fiquei muito triste porque entrei em contato com meus guias, senti a presença, e aí eu tentei, por uns tempos, por uns meses, eu tentei seguir o mesmo estilo de trabalho lá do centro na minha casa. Aqui no meu quarto, montei o meu congazinho aqui, né? E conversando com as minhas entidades, eu senti assim, gente, eles foram muito gentis, muito amorosos comigo. Eu fico até emocionada de falar. Porque eu não senti crítica dos meus guias, não senti nenhuma cobrança, assim, eles me deixaram, como sempre eu percebo isso, que eles me dão tempo, sabe, assim, eles não têm pressa, isso que eu percebo, nossos guias não têm pressa. São espíritos, né, gente? Eles vivem em outra dimensão onde não tem esse negócio, mas não tem, eles estão na eternidade. E eles sabem que nós temos muitas vidas, né? Se eu não conseguir fazer algo, alcançar as minhas metas, né, nesta vida, eu vou ter outras vidas, né? Meu espírito é eterno, né? Não é muito bom a gente pensar assim, né? De ficar, senão a gente acaba deixando tudo para depois, né? Se eu não conseguir agora, depois eu vou para outra vida eu consigo. Então a gente também não pode se acomodar, né, nesse ponto, né? Mas também isso pensar assim, que a gente não tem que ter essa pressa. Eu estou caminhando, eu estou evoluindo. Não adianta, a gente não consegue dar um passo maior que a perna, né? A gente vai devagar. Então vou indo. E os meus guias eu percebi, porque assim, nos primeiros meses eu tentei assim, seguir sozinha. Muito triste, mas falei, não vou deixar, não vou me afastar dos meus guias, porque eu ainda não encontrei um lugar para eu frequentar com meu sonho, estava sonhando. Eu vou sozinha. Eu vou pedir proteção, eu vou estar sempre conversando com eles, eu vou procurar ficar confiar em Jesus, confiar em Deus, confiar no meu anjo da guarda, nas forças de Iemanjá, nas forças de Oxum, nos guardiões, né, nos Exus, nas pombagiras, que são os guardiões, nos caboclos, nos marinheiros. Eu vou ficar sempre aqui em contato com eles. E assim, eu tentei seguir sozinha, mas sozinha é difícil. Para mim é difícil seguir assim uma rotina, como se eu estivesse dentro de um terreiro e na minha casa. Para mim é difícil. Eu tenho uns problemas aí para seguir. Tem que ser uma coisa muito certinha, ter os dias certos, ter os horários, assim, tudo certinho, né? Então, assim, eu fui me dispersando, mas as minhas entidades entenderam, elas foram... no começo eu sentia que elas vinham assim mesmo, mas eu já recebi aquela intuição assim, que estavam vindo só para eu não me desligar, para eu continuar, como tivessem tentando assim me avisar, olha, não abandone, nós nunca vamos te abandonar, né? A gente vem, nós não vamos trabalhar como se a gente estivesse trabalhando num terreiro, mas a gente vem aqui, fica aqui um pouquinho com você, né? E eles foram assim, né? Se afastando assim, de qualquer ideia de trabalho, não se afastando de mim, mas não eu percebi isso. Tanto eu fui me desmotivando, né, a querer, né, transformar o meu quarto aqui num terreiro, né, porque eu entendia que isso não dá. Um terreiro é um lugar, é um espaço grande, aberto, para receber pessoas para caridade, né? Então eu não ia fazer isso na minha casa. Então isso daí já desde o começo eu já sabia. Não vou, né, convidar ninguém para vir aqui tomar passe, né? Isso não. Fazer trabalhos, isso é só mesmo assim, como se fosse uma meditação, né? Um lugar para me meditar com as minhas entidades, meditar assim com minha alma, com meu coração, manter esse contato, né? Então foi assim. Realmente no começo eu pensava queria procurar um lugar para mim trabalhar, queria, se não deu certo naquele no centro de
de Umbanda, né? Eu queria ver outro, fiquei pensando em logo encontrar outro, e recebi uma mensagem direta que não era para fazer isso. Recebi uma mensagem direta, uma coisa assim que aconteceu. Estava para ir num centro aqui, perto de casa, num outro centro. Eu estava para ir lá, fui lá me informar tudo. Mas foi tudo assim, uma coisa estranha, sabe? Eu cheguei no portão lá para me informar, veio um cachorro lá que morava lá, do dono ali. Veio o cachorro latindo em mim, sabe? Como se quisesse me pular no meu pescoço, sabe? Um negócio estranho, um cachorro assim, parece que estava endemoniado o cachorro. E aí eu falei, meu Deus, né? Que recepção, né? Mas aí conversei, aí a senhora que mora nos fundos do terreiro, muito atenciosa, falou, não, a gente não tá fechado aqui não, porque parecia que estava fechado. Ela falou, a gente trabalha só de sábado, pode vir sim. Aí aquele dia, naquele dia mesmo, eu estava já me preparando para ir, mas aí naquele dia à tarde eu levei um tombo que eu quase quebrei meu braço. E esse tombo eu levei numa encruzilhada que tinha ali perto. Tem a rua principal assim, a estrada, a avenida grande, bonita, travessa assim, tem um cruzamento. E eu tava ali, tem um barranco bonito, assim, cheio de umas plantas, e eu tava olhando as plantas ali, não vi, é um lugar que eu sempre passo, né? E aí nesse dia eu tava olhando as plantas que tinha no barranco assim, umas plantinhas bonitinhas, eu não vi que tem um lugar da calçada que estava quebrado, eu não vi, eu pisei, minha gente, eu fui com tudo, eu pensei que na hora que eu caí eu achei, bom, eu quebrei alguma coisa, caí em cima do braço, eu só tive que ficar com o braço imobilizado, mas eu fui tirar a chapa, tudo, eu pensei que tinha quebrado, foi uma dor horrível, mas não quebrou não. Aí fiquei com aquele braço imobilizado vários dias, quase um mês, uns 20 dias. E aí eu fiquei pensando que estranho, né? Sabe, não acho que foi um guia meu que me deu um tranco, me empurrou ali para me cair, não, mas acho que a minha própria alma estava dizendo, você não saia desse, não vá fazer outra coisa, fique calma, fique na sua, não tem que fazer isso, fique na sua, não vá por impulso, calma, tudo tem o seu tempo. E aí eu, distraída, né, que eu caí e fiquei assim, aquele tombo, ficar com o braço, nunca me quebrou nada, aliás eu não quebrei, mas fiquei como se tivesse quebrado, porque não podia nem mexer no braço, inchou tudo, ficou horrível. E eu fiquei com aquele braço imobilizado, até eu guardei o gesso da tipóia lá, o gesso tá guardado lá de lembrança, de recordação, guardei no meu armário. Falei, olha, uma lembrança, uma recordação aqui para mim, que eu não posso agir assim por impulso na minha trajetória espiritual. Então eu falei, uma lição, não vai ser assim, não vou ficar pulando de um centro para outro, não. Eu vou ficar um tempo sozinha mesmo comigo, vou continuar estudando, procurar estudar, porque é isso que minhas entidades querem que eu estude. Vou continuar estudando, não vou perder contato com as minhas entidades e vamos ver o que eu vou fazer. Aí veio a ideia para mim, já que eu não vou trabalhar, não estou trabalhando por enquanto, pode ser que um dia eu trabalhe num terreiro, e que um médium geralmente faz no terreiro, um médium que já está trabalhando, ele dá consulta, né? Então assim, vem a pessoa lá com problema, não tem com quem falar, tá assim, tá sem eira nem beira, não sabe o que vai fazer, tá naquela agonia, vai lá, toma um passe e geralmente passa por uma consulta com uma das entidades ali que estão incorporadas no médium, e aquela vem o preto velho, ou vem o caboclo, né? E dá aquele aconselhamento, aquela palavra que a pessoa volta para casa com o coração mais leve, aquele bom conselho, né? Um conselho ali como se fosse um pai, uma mãe ali aconselhando, o melhor amigo, melhor amiga, né? Então aquilo já ajuda a pessoa, né? Então eu falei, bom, então isso eu posso fazer através da internet. Foi isso, essa inspiração. Eu senti que isso tem tudo a ver, que é isso mesmo. Minhas entidades concordaram comigo. Então assim, não estou trabalhando no terreiro, mas eu posso fazer um aconselhamento. Eu posso, por exemplo, eu abri um canal para tarô,
porque eu sempre gostei, desde bem novinha, sempre gostei de cartas, de ler cartas, aprender sobre os arquétipos, os arcanos das cartas, do tarô, dos oráculos. Então eu abri um canal para leitura de tarô, e aí como eu tenho essa facilidade para canalizar, que eu sempre tive, mesmo quando eu não seguia nada, eu recebia por inspiração textos de exortação, falando tipo poemas, falando sobre natureza, falando sobre a força interior, né? Então eu já tinha isso, eu tinha muitas, dava para fazer um livro, sabe? Eu tinha muitos textos aí, eu tinha um computador onde eu tinha gravado, arquivado todos os textos que eu escrevia. Alguns eu compartilhava e as pessoas agradeciam. Nossa, depois que eu li isso, me senti bem melhor. Então eu tinha muitos textos. Só que eu perdi. Eu mandei o meu computador estava com problema, mandei para consertar. E eu tinha que ter, né, baixado tudo num pendrive, por exemplo, né, colocado tudo o meu arquivo num pendrive antes de mandar. Aí eu confiei que a pessoa tinha bastante habilidade, que não precisava, que era uma pessoa conhecida da família, que ele tem essa pessoa tem muita habilidade para mexer com computador. E aí eu mandei para ele, e ele, não sei o que aconteceu, gente, ele perdeu tudo meus arquivos. Então eu tinha muitos textos que eu escrevia, então eu sempre escrevia por inspiração. E aí eu falei, não, eu tinha essa facilidade para canalizar, por isso que vinha aquelas ideias, e só que eu, em vez de falar, eu escrevia, tudo aquilo que vinha, jorrava aquelas ideias. Então eu entendi, pelos meus estudos que eu fiz sobre a mediunidade, dos livros espíritas, eu vi que eu tinha essa facilidade para receber as mensagens pelo pensamento, pelo mental, a canalização. E da escrita também, mas assim, é um tipo de mediunidade. Esse tipo não é assim para dizer, fulano morreu lá, não sei quem, fulano de tal, que dá nome e data. Não, na minha mediunidade é só para exortação, é só para falar palavras que auxiliem as pessoas, que traga ali uma clareza na situação que a pessoa está passando, um ânimo, uma esperança para fé, aumentar a fé da pessoa. E esta é a minha mediunidade, não é uma para, por exemplo, fazer aquelas mensagens como Chico Xavier fazia. Chico Xavier fazia tanto a de exortação, como também assim, para saber fulano de tal morreu, em que situação que ele está agora, para consolar a família, e dar o nome da pessoa, da data que a pessoa faleceu, o nome completo. Então assim, a minha mediunidade não é disso. Então já foi definido, né, pela espiritualidade, qual é o tipo de trabalho que eu tenho que fazer. Então esse trabalho, é de aconselhamento, de exortação, de auxiliar a pessoa, né, que está ali naquela agonia, precisando de uma palavra de fé, de esperança. Então é só para isso. Só se um dia a espiritualidade quiser abrir para mais, mas que eu sei, até hoje é para isso. E aí eu posso fazer isso tanto escrevendo textos quanto falando, né, canalizando através da palavra falada. E aí eu falei, bom, então eu tenho os meus guias, já sabia, aliás, eu já sabia que eu tinha esses guias. A minha mãe, que tinha mediunidade, chegou a ver os meus guias, os caboclos, uma vez que eu estava acompanhando meu pai, que estava internado, e ele estava passando mal no quarto e precisando de ir para a UTI, não levavam ele para a UTI, e ele passando mal, a enfermeira dizendo que ele estava dormindo, meu pai estava quase entrando já em coma, e eu fiquei tão nervosa, gente, que eu fui atrás, correndo atrás as enfermeiras não chamavam a médica para atender meu pai. Aí eu falei, não, eu vou chamar a médica. Porque a médica está no plantão. Não, eu falei, eu vou lá falar com ela agora. Na hora que minha mãe tinha mediunidade, minha mãe era, depois que ela descobriu junto comigo o espiritismo, depois ela começou a seguir, ela fez curso de médium, tudo, ela era médium desenvolvida. Aí ela viu, na hora que eu saí brava mesmo, que eu normalmente sou calminha, mas às vezes eu dou uma virada assim, ainda mais se eu ver injustiça. Aí eu saí do quarto para ir atrás buscar a médica no plantão.
E a enfermeira foi atrás de mim, não, eu vou. Aí eu peguei, fui com tudo. E a minha mãe disse que na hora que eu saí do quarto, ela disse que viu os índios, os caboclos, tudo indo atrás de mim. E eu nem imaginava. Minha mãe viu aquele dia, que foi quando eu não sabia que eu tinha. E aí ela falou, filha, nossa filha, na hora que você saiu daqui, eu vi os caboclos, os índios, tudo indo atrás de você, junto com você. Então, assim, eu sempre tive essas entidades, né? Então eu falei, bom, então não vou me perder das minhas entidades, não estou seguindo agora dentro de nenhum terreiro, não sinto ainda. Se um dia aparecer, se um dia eu sentir lá no meu coração, é aqui que eu vou, eu estou aberta para isso, mas assim, no momento eu não sinto isso. Então eu estou desenvolvendo esse trabalho, pedindo para as minhas entidades estar me apoiando, me acompanhando, para não fazer uma besteira, para fazer tudo certinho, não me arranjar problema para mim, né? E fazer um trabalho espiritual bom. Então aí que eu estou fazendo aqui esse trabalho aqui, nesse canal, que vou mais voltado para Umbanda, mas aqui não tem pretensão nenhuma de ser uma mãe de santo aqui, uma mestre, uma guru, nada. Sigo muito do meu jeito, tá? Sigo muito do meu jeito. Olha, eu fiquei tão pouco tempo lá nesse centro que a médium, a dona do terreiro disse que ia me comprar minhas guias, não sei, mas aí deu uns problemas lá, enrolou, não me deu minha guia, nada. E aí eu sei que eu peguei pensando uma coisa, eu vou, tá? Não tô falando pra ninguém fazer isso, tá, gente? Porque, olha, você não tem que ser as autodidatas em nada aí. É o meu jeito de ser, é o meu caminho. Fazer o quê? Eu tenho um caminho sozinha. É a tal da lobo solitário. A loba solitária. Eu sempre fui assim, eu sigo sozinha. É um caminho assim, tem hora que eu fico triste. Parece que é uma sina, sabe? De eu ser assim. Porque quando eu comecei a frequentar lá o terreiro, gente, nossa, foi uma coisa tão boa, tão gostoso estar junto com outras pessoas. Mas aí, de repente, eu fui vendo que não era pra mim, não era mesmo. Eu não estava ainda no meu lugar. Eu estava me enganando e eu não queria continuar me enganando, né? Aí eu saí, então assim, eu mesma fiz, de uma hora ainda vou fazer outra. Eu tinha essas continhas azuis aqui em homenagem a essa querida orixá, essa força do mar, a Iemanjá. Eu tenho essa aqui, eu separei para ela, em honra dela. Essa aqui eu separei em honra das forças da água Oxum, separei aqui, tá? Tô aqui com a minha blusinha estampada em homenagem aos seres da natureza, os caboclos. Meu lencinho aqui que eu também uso também quando eu faço meu trabalho de leitura de cartas lá das ciganos do Oriente, da Raio Dourado, que eu sonhei com eles. E também da Oxum. Então assim, meu brinco aqui tem os golfinhos que eu homenagem a Iemanjá. Essa minha vida assim é toda, tá vendo aqui, dos meus ciganos, a pandeirinha que eu fiz aqui para meus ciganos. Gente, todo, lá atrás tem o Buda lá, tá vendo? Lá atrás tá o Budinha lá sentado lá atrás. O Buda aqui, a estrela de 5 pontas representa o Cristo, tá? E hoje é sexta-feira, hoje é dia, eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui uma tabela onde tem, que nos meus estudos aí eu peguei todos os dias da semana, de segunda até domingo, cada dia da semana, eu pesquisei. Eu tenho um terreiro grande e bonito, sabe, que dão cursos muito sério, e eles têm esse cronograma dos dias da semana e dos trabalhos, as linhas de trabalho, né? E eu percebi que é uma linha mais ou menos, esse cronograma tá batendo com, não exatamente, mas é mais ou menos bate com de outros centros também. Então eu peguei, escolhi esse, tô com a segunda-feira, terça-feira, cada dia da semana. Hoje é sexta-feira, é dedicado a fazer a conexão com Oxalá, Logunã, as 7 linhas da Umbanda, e a essência é cristalina. Aqui ó, o meu cristal, tem um cristal lindo aqui, ó. Hoje tá aqui em cima da minha mesa esse cristal. Aqui na minha mesa também tem essa estrela cristalina, que eu também uso para minhas leituras de tarô. Então assim, sabe, gente, é o meu jeitinho, é o meu jeito de ser. Eu vou aqui,
eu procuro esse contato, não deixa de ser o contato diário, sabe? Para mim, não é assim. Uma coisa que eu aprendi na filosofia oriental, né, da yoga, que no Bhagavad Gita, é assim: o nosso contato com a espiritualidade, com Deus, com os anjos, com os santos, o nome que vocês quiserem dar, tem que ser assim, o tempo todo. O tempo todo, não é assim, eu vou vou procurar contato com Deus, com Jesus, com Maria, com a espiritualidade, quando eu vou lá na igreja. Dia tal, eu vou na igreja, aí eu vou lá. Ou um minutinho assim na hora de rezar, lembra rapidinho lá na hora de dormir, lembra lá rapidinho, reza lá um pouquinho. E também só quando vai no terreiro, no centro, sabe? Não, a espiritualidade está com a gente o tempo todo. Então, assim, nosso dia a dia tem que ser assim. Nosso dia a dia tem que estar sempre aquele envolvimento. A gente não tem perigo, sabe? A gente não vai virar nenhum fanático, né? Porque se a gente for pelo nosso coração, respeitando todas as religiões, entendendo que Deus, essa força universal, essa inteligência universal e a espiritualidade, os protetores, esses seres todos que trabalham ajudando a humanidade, estão o tempo todo em contato com a gente, estão em todos os lugares. Se a gente entende isso, então a gente não tem como a gente virar um fanático, né? E sabendo que tudo é sagrado, sabe? A água que a gente bebe, quando a gente vai escolher uma cor de roupa, lembra da linha de trabalho. Olha, o verde me lembra a linha de trabalho do Oxóssi, os caboclos, né? Aí quando eu vou vestir uma roupa azul, me lembro das forças das águas, de Iemanjá, dependendo da cor, Arcanjo Miguel, de Ogum, não sei, assim eu fico em contato o tempo todo, né? Mas assim, eu escolhi fazer um trabalho, aquilo que eu senti no meu coração, que os meus guias, sinto que eles concordaram comigo. Não transformei a minha casa num terreiro, mas eu posso fazer um trabalho de auxiliar as pessoas, né? Levando palavras boas para as pessoas, levando inspiração. Já tem tanta coisa ruim na internet, né? Porque a internet é uma bênção, né? Foi algo que veio assim para a humanidade, para ajudar a humanidade. Mas como tudo que tem coisas poderosas que existem nesse mundo, tudo pode ser tanto usado para o bem quanto para o mal, né? Então a internet também tem muita coisa ruim aí, tem muita gente que chega aí só para passar desespero para as pessoas, aflição, causar ansiedade nas pessoas, né? Então as pessoas que fazem um trabalho espiritual para levar ânimo, esperança, coragem, né, estão fazendo mesmo algo que realmente vale a pena, que é algo que realmente abençoa aqui a internet, né? É um trabalho que nós que fazemos isso, nós estamos levando algo bom para o mundo e fazendo um bem para nós também, né? Porque, como quem diz, quem carrega rosas nos braços para levar de presente para alguém, acaba se perfumando com as rosas, né? Então, se aquilo bem que a gente, sabe, quando a gente quer fazer o bem, a gente tem que criar o bem, a gente tem que despertar o bem dentro de nós. Então, como a gente faz esse trabalho de despertar o bem dentro de nós para ter o que oferecer para as pessoas, então a gente já está, primeiro a ser abençoado pelo bem que a gente faz, somos nós mesmos, né? Mesma coisa o mal, né? Uma pessoa, para fazer o mal, ela tem que sentir o mal dentro dela. Ela já tem que ficar ali no inferno, né? Em vida, naquela coisa ruim, e para ela poder fazer o mal, né? Porque se ela estiver de boa, feliz, ninguém que está bem consigo mesmo, numa paz, no amor, né? Ninguém assim vai fazer mal para ninguém, né? Como é que uma pessoa tá sentindo felicidade, paz e amor, vai ter força, né, imaginação, né? Pegar a energia para fazer mal para alguém? Não combina, né? Como Cristo disse, ninguém serve a dois senhores, ou a gente vai servir o mal, ou a gente vai servir o bem, né? Então assim, eu tô feliz, tô aqui com esse canal,
No momento eu coloquei o nome de Filha das Águas, porque por causa disso, em honra a mamãe Oxum e a mamãe Iemanjá. Eu tenho uma história aí, que eu vou contar essa história, sou boa de contar história, né? Eu já tô com, acho que eu vou ver se eu edito aqui, não sei se eu vou editar esse vídeo. Mas assim, eu falei, não, eu preciso contar um pouco, falar um pouco de mim, porque eu já cheguei colocando aí as canalizações, falando sobre mediunidade, né? E pessoal que chega assim e fala, mas quem é essa mulher, né? Por que ela caiu de paraquedas aqui, né? O que ela é? Ela é mãe de santo? Ela é o quê? Então, assim, já estou falando. Depois eu conto mais da história aqui, das minhas, porque eu falo filha das águas, eu quero dizer das águas doces, das águas salgadas. Depois eu conto essa história, porque eu me considero como tendo duas mães, Oxum e Iemanjá. Então, assim, não pretendo ser mãe, não sou mãe de santo aqui. Não sou nenhuma mestre, nenhuma gurua. Sou uma aprendiz também, como vocês. Tô na luta, tô aprendendo e tô compartilhando aqui com vocês, tá? E não deixando a minha mediunidade inativa, sendo útil, através das canalizações, das mensagens canalizadas, que eu vou colocando aqui, alguma coisa que eu sinto que eu preciso falar, sobre a Umbanda, sobre a espiritualidade em geral, né? Trabalhos espiritualistas em geral, eu vou também colocar aqui coisas assim. Não tenho assim, sabe, aquela pessoa que já é dona de um terreiro, que tem grandes experiências com tudo, com todos os tipos de mediunidade, que tem a prática ali, né, de estar em contato com todos os médiuns, né, porque um diretor, por exemplo, tem um canal aqui que eu sigo, assim, um diretor, nossa gente, ele tem um conhecimento, porque ele já tem há anos que ele trabalha, né, como chefe de um terreiro, tem muito conhecimento, tem toda aquela experiência de ter trabalhado com vários médiuns, né, aquele contato pessoal com a vida, com a história, com o desenvolvimento mediúnico de cada um. Então ele tem ele tem muito conhecimento, né? O conhecimento que eu tenho da minha experiência, só da minha experiência, como eu vejo a espiritualidade, como eu lido com a espiritualidade, com a minha mediunidade. Então acho que também tem um valor, né? Para quem está começando, tá, a se desenvolver. Então eu posso colocar aqui como eu comecei a desenvolver, que é o que eu estou colocando. Eu tenho a playlist Diário de Bordo, né? Como que minhas experiências, mesmo antes, com a minha mediunidade, mesmo antes de estar seguindo na Umbanda, aquelas coisas que vou colocar minhas preocupações, as dificuldades, aquilo que eu acho que eu tenho mais facilidade, os estudos que eu faço, as fichas que caem, entende, dos meus estudos, e as mensagens dos meus guias, né? E vou começar a falar mais, fora as mensagens canalizadas. Então é isso, tá? Espero que vocês gostem. No vídeo ela vai ficar longo, não sei se todo mundo vai querer ver esse vídeo tão longo, mas é um bate-papo, eu acho que eu acho legal, acho que vale a pena e é bom, né, vocês conhecerem um pouco de mim, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.